um professor universitário muito famoso na cidade dele, com muito conhecimento. Ele era famoso por ganhar vários debates, né? Ele chega para um professor de música e pergunta assim: ah, quanto que é para poder aprender qualquer instrumento aqui com você? E aí o professor de música vira e fala: ah, são R$ 200, né? E depois, logo em seguida, chega uma pessoa muito humilde, né? E pergunta para ele assim: ah, quanto que é para poder aprender qualquer instrumento com você? E o professor de música fala: ah, são R$ 100. E o professor universitário fica muito bravo, né? Vira para ele e fala: olha, você falou para mim que são 200 e para outro cara são R$ 100. Por que que você cobrou mais caro de mim só porque eu tenho uma condição financeira melhor? E aí o professor de música fala: não, eu cobrei R$ 100 para te ensinar um instrumento e mais 100 para poder fazer você esquecer aquilo que você acha que você já sabe. Essa é uma história muito interessante porque ela exemplifica esse livro aqui, né, que eu tô lendo agora, né, o Mente Zen, Mente de Principiante, que é desse mestre Zen, Shuryu Suzuki. É um mestre que morou uns bons anos nos Estados Unidos. Ele influenciou muito a prática do Zen budismo, né, aqui na América. E nesse livro, a Mente de Principiante, ele mostra várias vezes durante as palestras como que essa ideia do especialista, né? Ele usa bem esse exemplo logo no início, aqui no primeiro capítulo, no prólogo do livro. Ele usa um exemplo falando assim: há muitas possibilidades na mente do principiante, mas poucas na do perito, né? Então o perito, o especialista, aquele que sabe muito, é uma boa analogia imaginar uma garagem, né? Uma garagem que está cheia de coisas, não tem mais nada para entrar ali, né? Não cabe mais nada. Agora, uma garagem que está sempre vazia, ela sempre tem espaço, né, para mais coisas. E antes de tudo, se você gosta desse tipo de reflexão, desse tipo de estudo que a gente está fazendo aqui, um pouco mais aprofundado, e não simplesmente aqueles vídeos rápidos que a gente fica passando e depois de 5 vídeos a gente nem lembra o que a gente viu antes, eu convido você a se inscrever aqui no canal, a deixar um like. Isso vai fortalecer o meu trabalho aqui na rede, onde eu posso trazer mais livros, mais ideias, mais conceitos para vocês, para a gente trabalhando junto, mais práticas, né? E vai me ajudar bastante também. Então, nessa história do músico ali, isso é muito interessante, porque o fato do cara ter que ensinar, né, o professor de música ter que ensinar para alguém que acha que já sabe muito, é uma coisa literalmente quase impossível, né? Porque a cabeça dele já está cheia de questionamento, cheia de julgamento, né, cheia de análises e cheia de dedos apontando para uma pessoa e para outra, cheia de certezas sobre as coisas, né? E quanto mais a gente mergulha na prática, principalmente na prática do autoconhecimento, uma certeza que a gente vai tendo a gente não sabe das coisas, né? A gente acha que sabe, né? E as coisas sempre mudam, as coisas estão as coisas são totalmente impermanentes, né? Estão em constantes mudanças. Então, quando a gente cultiva essa mente de principiante, a gente vai para esse espaço onde a possibilidade existe, né? Essa pessoa que no caso dessa analogia do rapaz ali da música, é muito mais fácil você ensinar para uma pessoa que é totalmente, vamos dizer assim, não tem escolaridade, não tem estudo, né? Não é um gênio, mas ele está aberto a aprender. É muito mais fácil ensinar para essa pessoa do que uma pessoa que acha que já sabe tudo, né? E isso serve para qualquer coisa da nossa vida. Por isso até que lendo esse livro eu me inspirei e quis trazer esse vídeo para vocês, porque a quantidade, a possibilidade de coisas que podem mudar na nossa vida, a abertura de portas que pode existir quando a gente abraça, veste essa camisa da humildade, do principiante, da sabedoria, é enorme, é infinita. E olhar para a vida a partir desse viés, desse prisma, é uma é uma dádiva, né? É uma coisa incrível, uma coisa que a gente deveria estar abraçando constantemente e não simplesmente buscando se sentir mais especial, mais importante, se sentir melhor que os outros, porque eu acho que eu sei mais. Na verdade, como a história, como eu mostrei ali a ideia da garagem, a gente vai perdendo possibilidades, né? Se eu, por exemplo, como professor de yoga, como professor de mindfulness, eu entro para ensinar, para dar uma aula, pra participar de um evento, qualquer coisa assim, com a cabeça de que eu sei tudo, eu nunca vou aprender nada daquilo. E a verdade é que a cada aula, a cada prática, a gente aprende uma coisa nova. A cada prática pessoal, a cada vez que a gente senta para praticar, fazer uma meditação, para poder fazer uma respiração, fazer uma prática de asana no yoga, a gente observa algo diferente na gente, né? Por quê? Porque tem abertura, tem a possibilidade. Agora, se eu já sei tudo, não adianta, né? Então, uma pessoa nova que chega para fazer uma prática comigo, eu percebo que com aquele corpo dela, ela tem que ser adaptada, a aula tem que ser mudada, ela precisa de ajustes. E isso me ensina algo sobre alguma pessoa, sobre um formato de um corpo, né? Sobre uma estrutura óssea, por exemplo, né? Tô dando um exemplo bem específico aqui, mas isso serve para tudo na nossa vida, né? Eu jogo, né, esse questionamento desse nosso vídeo aqui para vocês.
quando vocês iniciaram alguma coisa nova na vida de vocês, né? Ou seja, eu recentemente, há um ano atrás, eu comecei no jiu-jitsu, né? E foi uma mudança muito difícil para mim, assim, foi uma coisa muito nova para mim. E quando eu cheguei ali, eu não sabia nem fazer o aquecimento direito, né? Na escola que eu faço parte, existe um aquecimento padronizado, né? Em todas as escolas do mundo inteiro. E eu não sabia nem fazer o aquecimento. Eu lembro do professor me corrigindo para poder fazer um triângulo, né? Que é um movimento em que você coloca uma perna por cima da outra ali. Eu não conseguia fazer aquilo direito. Então, naquele momento eu percebia a minha mente de principiante, né? Tudo ali era interessante, tudo ali era novo, né? Qualquer movimento eu falava, caramba, como é que você fez isso? Eu perguntava para quem já estava há mais tempo e a pessoa me explicava. Então, a mente de principiante, ela é essa mente que abre possibilidades, né? Ela é essa mente que me permite olhar as coisas com essa visão de que tem mais para se aprender e tem mais para poder chegar, que eu não sei tudo ainda. E isso é uma fonte, como eu falei, uma fonte inesgotável de evolução, né? E não só evolução no sentido de me tornar melhor, mas evolução no sentido da prática em que eu estou buscando na minha vida, né? Agora, se eu agora, um ano depois do jiu-jitsu, né? Eu imagino que eu já sei de tudo do jiu-jitsu, que eu já sei os principais golpes, né? E que eu não preciso de mais nada. Eu posso ter um espaço, vamos dizer assim, enorme para evoluir, mas eu não vou conseguir encontrar esse espaço, né? Porque a mente do especialista, ela não permite isso mais, né? Ela não permite mais a gente entrar nesse estado de aprendizado, né? De novidade, de esse olhar que permite a gente ver encanto nas coisas que a gente perde conforme a gente vai se aprofundando no tempo com aquela prática. E é interessante porque a própria neurociência fala isso também, né? Que quando a gente faz algo novo, existe literalmente uma mudança acontecendo no nosso cérebro, né? A gente tem mudanças no hipocampo, por exemplo, a região da memória, o córtex pré-frontal, onde a gente consegue trabalhar mais ideia da atenção plena, de estar focado naquele detalhe, né? Tem certos tipos de mudança, como a neuroplasticidade também, que está acontecendo no nosso cérebro, ou seja, novas conexões sinápticas que estão acontecendo, ou seja, nosso cérebro está criando novos caminhos, novos entendimentos do mundo, pelo simples fato de a gente estar fazendo algo novo. Isso não significa, né, que você tem que começar algo novo a cada mês, a cada semana. Não é isso. Se desafiar, obviamente, é um bom caminho, né? Mas eu não preciso, por exemplo, sair do yoga depois de 10 anos porque eu preciso aprender algo necessariamente novo. Eu não entrei no jiu-jitsu nesse olhando para isso. Mas o ponto é, a gente pode sustentar aquela mente de iniciante em qualquer atividade que a gente esteja. E essa é a grande virada de chave que eu queria trazer para vocês aqui e que eu tenho encontrado um pouquinho lendo Shuri Suzuki, né? Quando a gente tenta sustentar, ou seja, quando a gente tenta eliminar essa ideia de que a gente sabe tudo o tempo inteiro, e a gente começa a olhar para as coisas com essa abertura de manter a mente de iniciante sempre, a mente de principiante, né, como ele usa aqui o termo, a gente vai conseguindo sustentar esse estado, né, esse estado de quem está iniciando uma coisa nova. É óbvio que se a gente for falar aqui pelo viés da neurociência, eu duvido muito que a gente vai ter a mesma, vamos ver, essas mesmas mudanças no cérebro fazendo algo repetidas vezes, mesmo mantendo essa mente. Mas eu tenho uma grande convicção de que a gente tem sim mudanças de forma de percepção do mundo, mudanças de forma de entender e interpretar as coisas e principalmente manter esse vínculo, manter essa profundidade, essa conexão com as nossas práticas, com o nosso dia, com a nossa vida, né? Eu conseguindo evoluir, conseguindo mudar a forma que a gente lida com as coisas. E essa é a principal ferramenta que a gente pode ter sustentando, né? Encontrando, buscando em qualquer coisa que a gente faça essa mente de principiante. Eu vou deixar o link desse livro, A Mente Zen, aqui na descrição do vídeo, então se você quiser ter contato e também, caso você queira conhecer um pouco mais das minhas práticas, dos meus cursos, né, onde eu ensino as pessoas a fazerem práticas de atenção plena, a respirar com consciência, a usar a respiração para poder ter uma vida melhor, também vão estar todos aqui na descrição. E é isso, gente. Um abraço, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.